Oi, para você que me acompanha, seja bem-vindo. Se eu fosse você, eu nem perderia essa mentoria, porque ela vai te ajudar a expandir, abrir a tua cabeça sobre temas que envolvem oportunidades, ok? Eu quero trazer para você aqui num momento bastante oportuno para jovens também sobre emprego, recrutamento, entrevista psicológica, vagas em aberto, mercado de trabalho de uma forma geral. Então, se você tem dificuldade ou está atravessando esse momento, quer passar naquela entrevista de emprego, está muito receoso, você não sabe o que pode dar errado, o que pode dar certo, saiba o que os recrutadores, os psicólogos corporativos investigam, o que eles querem saber sobre isso, né? Saber quando um entrevistado pode causar problemas, se ele é um cara que encrenca, se ele reclama da empresa. Existem algumas técnicas que, se você aplicar de forma muito correta, funciona bem em casos dessa forma, dessa natureza. Mas você precisa também fazer sua parte e ser isso. Então eu quero que você descubra algumas das técnicas que eu já inclusive trabalho para empresas. O que é que a gente costuma fazer? Que comportamentos vão gerar ou não produzir oportunidades, né? A arrogância, o despreparo, a falta de humildade, uma falta de clareza, né? Uma certeza, a falta de ética profissional, muitas vezes, dos candidatos. Todas essas questões, ela na entrevista de emprego, ela se revela, ela se manifesta de uma forma por conta de feedbacks que não te deram, feedbacks negativos, portas que foram fechadas, muitas vezes até sem explicação clara, né? Você já deve ter vivido isso em algum momento do seu processo seletivo. O que está afastando você dessas oportunidades que a pessoa sequer retorna para dizer o que houve? Alguns recrutadores e psicólogos corporativos também treinados para identificar esses traços de comportamento, muitas vezes é, eles estão muito preparados a produzir um ambiente de trabalho que seja produtivo e que seja um trabalho em equipe. E eles percebem muito rápido pessoas que têm resistências, sinais, né, os feedbacks que essas pessoas acabam devolvendo por dificuldades de trabalhar em equipe, por uma postura muito defensiva, uma falta de inteligência emocional e que muitas vezes, nos pequenos detalhes de um discurso, até de uma linguagem corporal, na forma com que a pessoa responde a estes estímulos, muitas vezes a pessoa ela consegue saber até a tua vida por conta desses detalhes. Então falta um pouco de clareza. Mas tem boas notícias que a gente trabalha com treinamento, obviamente, que esses conhecimentos, esses comportamentos, eles podem ser ajustados com treinos, com mudanças reais, como você apresenta isso de forma relacional, transformando essa dificuldade em uma oportunidade profissional. E tem vários aspectos também que você pode aprender sobre isso, né? As principais técnicas que os recrutadores utilizam para trazer bons candidatos e reconhecer se eles são problemáticos e reverter talvez essa situação com biofeedback, também é muito importante. Então, desenvolva uma postura profissional muito equilibrada e garanta que suas habilidades brilhem sem que essa atitude de reconhecimento desse brilho atrapalhe a sua chance de trabalhar com pessoas, né? Muitas vezes as pessoas elas acabam passando por um processo muito difícil na vida pessoal e acaba levando isso para a vida pessoal também. Candidatos problemáticos, eles são sempre muito fáceis de serem percebidos, por isso que muitas vezes falta, e aí eu considero que é um problema dos psicólogos e treinadores, né, e recrutadores humanos, um feedback de volta também. Porque eles vão aprender as técnicas, eles vão aprender a identificar traços de personalidade e comportamento que muitas vezes prejudica o ambiente de trabalho. E isso, psicólogos corporativos sabem muito bem como fazer, né? Por que não acompanhar e devolver essas dicas, né? Porque são muitas vezes, muitas empresas produzem algumas armadilhas, assim, coisas que não é viável, não acho ético, né? Mas algumas perguntas são muito clássicas para que isso aconteça. Então, por exemplo, quando um recrutador pergunta qual é o teu ponto forte, né? Qual o seu ponto forte e ponto fraco? Meu, você tem que falar a verdade, porque é muito simples de você saber que você está querendo passar por cima e trazer que eu sou muito perfeccionista, né? Que é o clássico. Então isso não é legal, isso mostra que você está escondendo alguma coisa. Então esse tipo de pergunta, me conte sobre um momento em que você teve que lidar com um conflito de trabalho. É uma outra pergunta que pode vir a ter vários problemas. Então, para analisar como você vai reagir diante de alguns compromissos ou alguns desafios, se você
nesse caso, tem alguma culpa ou responsabilidade, ou se é de terceiros, e como você lida com esse vai entregar o outro colega, não foi eu, foi ele que fez. Esse tipo de coisa, né? Gente que, por exemplo, fala mal da empresa, fala mal dos colegas, esse tipo de pergunta, claramente ela denuncia isso, tá? Então, evitar responder muito diretamente essas respostas, ou respostas muito vagas também. Se colocar sempre como vítima, também tem que evitar. Demonstrar uma fala muito, assim, muito forte, né? Isso demonstra descontrole emocional. Não que você vai se prender, se atar por inteiro, mas tem horas que você precisa usar um pouco de diplomacia, né? Um pouco de ética profissional, como eu disse, tá? Então você tem técnicas que você pode utilizar. Tem uma técnica muito conhecidinha, muito básica, que é a STAR, situação, tarefa, ação, resultado. Anota aí, situação, tarefa, ação, resultado, que isso é para estruturar suas respostas de uma forma bastante objetiva, tá? Você vai destacar o que você aprendeu e como você lidou com essa situação de forma madura. Então coloque sempre em pauta o estar da sua carreira profissional. É muito importante você escrever sobre você em cima disso, né? Tem testes também de inteligência emocional, Alex. Eu já percebi que isso existe, algumas perguntas. O que acontece nessa hora, né? Os recrutadores, eles avaliam muito a inteligência emocional por meio de perguntas que envolvam resiliência, que envolvam paciência, capacidade de lidar com estresse, né? Então, por exemplo, perguntas que podem vir. Se você fosse criticado injustamente, né, pelo seu chefe, como você reagiria? Aí você vai ter que, obviamente, desenvolver uma resposta, né? Se você, por exemplo, responder de forma muito defensiva, que às vezes é o que geralmente acontece, não, eu nunca aceitaria isso, jamais, né? Mostra uma certa agressividade, uma falta de flexibilidade, entendendo que as pessoas são dessa forma. Ou você responde com sarcasmo, com ironia e tudo mais. Esse tipo de resposta já te desqualifica, não tenha dúvidas disso. Como é que você vai corrigir? Você vai demonstrar maturidade emocional ao responder. Você vai destacar, olha, eu ouviria claramente essa crítica, eu ia analisar, veja bem o que eu falei, você não pode ser muito direto e ao mesmo tempo nem muito sucinto demais, né? Perdão, muito denso demais. Você tem que fazer uma análise, eu analisaria, eu ouviria essa crítica, buscaria resolver essa situação de uma maneira mais construtiva. É uma boa resposta, porque você evitou os extremismos ali, que é o que geralmente acontece. As pessoas acabam sendo muito extremistas nas suas respostas, ok? Tem vários aspectos que você precisa considerar. Outra coisa boa para agregar, interpretação da linguagem corporal. Expressões faciais, a forma com que você olha, encara, diz, tudo isso, a postura, o gesto, mexendo as mãos toda hora. Aí você tem hora que está falando com mãos abertas, depois você fecha as mãos como quem vai socar a pessoa. Isso pode demonstrar deselegância, claro, mas arrogância, uma impaciência, uma pessoa estressada, desinteressada, querendo falar só de si mesmo. E aí é que você começa a ter alguns problemas, né? Porque claramente eu mesmo já entrevistei até cargos de diretoria, gestão, que os caras ficavam assim olhando, sabe? Como se ele fosse cruzar os braços em tom defensivo, desviar muito o olhar, evitar um contato visual, olhando para baixo a toda hora, expressões muito fechadas assim, né? Cara de tédio, uma impaciência, a síndrome da perna nervosa, mexendo sem parar, chega a mexer o telefone aí. Então esse tipo de demonstração de ansiedade pegando um objeto, de repente segurando um objeto a toda hora, isso tudo demonstra claramente níveis de saúde mental mais baixo, tá? Então você tem que manter uma postura leve, uma postura aberta, um sorriso leve, né? Os olhos olhando para o recrutador, sem muito exagero, sem querer lacrar muito, né? Os jovens principalmente têm essa necessidade de mostrar que eles não são tão para baixo. Mantenha o equilíbrio. Use gestos naturais e o mais equilibrado. Isso vai ajudar você, ok? Até porque tem uma etapa que são os testes psicológicos, as avaliações de personalidade. Eles vão usar o MTBI, eles vão usar o DISC, o Big Five, os neurotipos, que é o que eu atuo. Então tem vários outros que eles vão identificar traços de personalidade. E isso pode afetar cabalmente a sua adaptação ao cargo e à equipe.
Então, o que te entrega, na verdade, são os excessos, ok? Então, evite muito essas respostas inconsistentes. Desista de querer enganar bons profissionais, porque no teste ele vai saber de igual, ok? Na entrevista pode ser que não, mas no teste é bem fácil de saber se você estava bem ou não. Então, perfis com alta resistência hierárquica, eu trabalhei muito com esses caras. Baixa colaboração, muita impulsividade, exagero, passividade extrema muitas vezes, beira a melancolia. Como é que você corrige isso? Sendo autêntico. Você vai ser autêntico, você vai buscar equilíbrio nas suas respostas, de forma que isso no teste vai se consolidar, né? Então, antes de fazer qualquer teste, reflita muito sobre aquilo que você está colocando, dos desafios das pessoas no ambiente profissional. Você sabe que uma vez eu contratei um profissional para uma das minhas empresas que era um rapaz que ele não tinha experiência alguma e sequer tinha faculdade. Ele queria muito ter e queria muito fazer, mas ele foi muito franco, muito sincero e o mais importante, ele tinha um coração ensinável. Isso despertou interesse, formatei esse jovem, ele se tornou um grande líder, um grande gestor inclusive. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de paciência e humildade para lidar com essas questões. Quem não sabe lidar com isso tem problemas. Ah, eu estou muito cansado hoje. Hoje eu também estou bastante cansado, mas eu estou aqui articulando e falando um conteúdo para te ajudar. Não significa que eu vou deixar de ser ético e profissional. Compreende isso? Até pelas minhas condições e múltiplas áreas de atuação. Eu tenho a minha área espiritual como líder, como pastor, eu tenho a minha clínica, biomédico, sou um neuropsicólogo, tenho paciente, eu tenho que lidar com cada um deles. E a Produz aqui, que é o local onde a gente vai trabalhar de forma mais produtiva, com comunicação, com neurobusiness, treinando as empresas, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, ambas precisam de instrução. Então, a pessoa ela consegue passear nas áreas, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, é só você seguir outras pessoas que fazem sentido para você. Mas tem gente que, não, todos não gostam, alguns não gostam. Todos é muita coisa, entende? Há como você rebater, mas de forma inteligente. Então, muitas vezes, as referências profissionais elas virão de forma múltipla, por mais que você não tenha experiência naquela área especificamente. Os recrutadores eles vão entrar em contato com um ex-gestor seu, um ex-diretor, um ex-coordenador supervisor, para validar seu histórico. Em algumas empresas isso ainda existe, ainda é real. Então, o que vai acontecer? O problema é que muitas vezes as referências podem falar negativo, não é verdade? E ok, quem vai avaliar isso depois é o recrutador, de uma forma geral. Então, sair de empregos com conflitos nem sempre é uma boa ideia. Então, se você fez isso, busque reatar se for possível, se não, conte com a sorte aí e ore muito para que quando você chegar, você passe o seu novo posicionamento. Afinal de contas, as pessoas mudam. Então, essas boas relações nas empresas precisam ser seguidas. E eu acredito que isso vai ser um caminho muito interessante para você galgar novas oportunidades com o coração mais leve, né? Muita gente perdoa o passado porque jovem muitas vezes erra e falha por imaturidade. Tá tudo certo. Se pegar um gestor, um recrutador, um psicólogo corporativo que vai olhar para você com esse olhar, pode ser que você ganhe uma grande chance, uma grande segunda chance de escrever de novo a sua história. Então esteja preparado para explicar o que é que você aprendeu nessa empresa, falar bem da empresa, aquilo que foi bem, não precisa também mentir e contar uma história, se você foi degradado lá. Mas não entre em detalhes, ok? Eu acho que com esse processo que eu estou lidando, mentoria clínica corporativa para te ajudar, você vai saber lidar com os recrutadores e muitas vezes eles vão saber identificar padrões problemáticos. E aí você pode se preparar para melhores respostas, você pode se preparar para entrevistas interessantes. E o segredo está em desenvolver inteligência emocional. Ou, como eu disse, uma gestão emocional, já que as emoções elas não são tão inteligentes assim. Não é verdade? A emoção ela é muito esporádica, ela é muito instintiva. Desenvolva autocontrole, desenvolva uma comunicação assertiva, treine a sua comunicação. E se você sente que já perdeu oportunidades por alguns desses motivos, aí eu repito mais uma vez, treine isso e ajuste a sua postura. Porque você pode transformar a sua abordagem, conquistar as vagas aí que estão no mercado, basicamente disponíveis para você. Tudo bem? Ficamos por aqui. Se você gostou, eu quero deixar mais uma vez o convite para você acompanhar o nosso trabalho e fazer parte dessa jornada de transformação vida na vida. Vamos em frente, juntos somos mais. Curta, comente, compartilhe. Se você quiser, fique à vontade. A gente se vê. Paz e bem.